Você detesta ser o centro das atenções? Se sente ansiosa ou ansioso quando precisa ir a lugares lotados? Fica com dor de barriga, as mãos suam quando você tem que aparecer em público ou apresentar um trabalho ou mesmo em uma reunião profissional? Pois é, às vezes só de pensar nisso o coração já acelera, as mãos ficam frias e o corpo paralisa. E ainda que todos nós sintamos um nervosismo natural em situações como essas, existe um medo muito mais profundo que atinge milhares de pessoas em silêncio todos os dias. Talvez você tenha fobia social ou mais conhecido como ansiedade social. Esse transtorno é uma realidade para quem, de forma intensa e avassaladora, sente medo de ser o centro das atenções, de cometer um deslize e ser julgado, rejeitado, de parecer ridículo aos olhos dos outros. Esse medo não é só uma ansiedade momentânea, ele toma conta do pensamento, da vida social e até dos sonhos da pessoa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, neuropsicóloga, e já vamos começando com o nosso spoiler. Então, hoje nós vamos entender mais a fundo o que é a ansiedade social, os sintomas, o que está por trás dessa ansiedade e como ela afeta a vida das pessoas, além de ver também quais são as possibilidades de tratamento que podem trazer alívio e até uma vida mais funcional para quem enfrenta essa batalha. Então fique comigo até o final do vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita enquanto a gente conversa para já se inscrever, deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. A ansiedade social é um dos transtornos de ansiedade mais comuns e ainda assim poucos buscam ajuda, talvez pelo fato de que, ironicamente, procurar ajuda já representa uma exposição social que é temida pelas pessoas. Esse transtorno está frequentemente ligado a uma timidez extrema e ao medo profundo da rejeição. Aqui, os circuitos do medo estão sempre ativados. Então, o cérebro ele vai enviando alerta de perigo constantemente, mesmo em situações que para outras pessoas seriam simples e cotidianas. Se você já sentiu que o coração acelera ao entrar em um lugar cheio de gente ou tem receio de falar em público, pode imaginar o que é viver com a fobia social ou ansiedade social, onde cada olhar, cada possível julgamento parece uma ameaça real. Mas é importante entender que a ansiedade em si não é o problema. Na verdade, ela é uma emoção comum e saudável que nos impulsiona a levantar, a nos esforçar para conquistar os nossos objetivos. Ela faz parte do sistema natural do corpo que prepara a gente para enfrentar os desafios do cotidiano. No entanto, quando essa ansiedade se torna tão constante e intensa a ponto de adoecer a mente, ela se torna um verdadeiro obstáculo para as pessoas. E é aí que a ansiedade social se transforma em fobia e prejudica a qualidade de vida. Então acompanhe aqui comigo. Na ansiedade social, o medo tem raízes subjetivas, ou seja, não existe um perigo físico real. Ninguém está ameaçando a nossa vida ao nos dirigir a palavra ou a pedir para que a gente fale em público. Mas o nosso cérebro, especialmente quando se trata de um sistema límbico mais ativado para o medo, interpreta essas situações como uma ameaça grave. Em alguns casos, a gente até nota que isso tende a ocorrer em famílias, por exemplo. Então, talvez existam parentes que também sofrem de alguma forma de ansiedade social, ainda que essas pessoas prefiram não falar sobre isso. Aqui no canal eu tenho outro vídeo que eu falo sobre isso, deixarei ele aqui no card e deixarei também na descrição do vídeo e nas telas finais desse vídeo aqui. Então, o ciclo da fobia social costuma se dividir em 3 etapas principais: a antecipação, exposição e o processamento pós-evento. O primeiro é quando a gente, ao imaginar uma situação de exposição, a mente já cria um cenário de medo e de fracasso. Identificou aí? Em seguida, ao viver o momento, as crenças negativas tomam conta. Então, as pessoas ao redor parecem todas focadas nos nossos erros, mesmo que seja só
nossa mente, aumentando cada detalhe disso. E depois, ao lembrar do evento, essa memória é distorcida e intensificada, o que reforça o medo das próximas vezes de fazer a mesma coisa, de se expor ou de entrar num lugar onde tem muita gente. E aí essa antecipação do fracasso não só mantém a ansiedade social, como acaba dificultando que a pessoa alcance os seus objetivos e desenvolva habilidades sociais de uma forma saudável. A maior parte dos estudos afirmam que as pessoas com fobia ou ansiedade social, na verdade, não têm problema de competência social, mas sim de autocrítica intensa e o medo exacerbado. Esse medo, que é um medo sufocante, no entanto, pode ser enfrentado, mas para isso é preciso ativar outros circuitos, como o circuito da coragem, por exemplo, e aprender a tolerar o desconforto de cada situação. Hoje a psicologia, a psiquiatria oferecem diversas opções de tratamento para fobia social ou ansiedade social. Um dos métodos mais comuns é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a identificar e mudar os padrões de pensamento e de comportamento que aumentam a ansiedade. Além disso, em alguns casos, o uso de medicação é recomendado para que a pessoa consiga controlar os sintomas físicos da ansiedade e se preparar para enfrentar as situações sociais aos poucos. Então é exatamente assim que acontece no consultório. A pessoa chega com a queixa, a gente identifica que é a ansiedade social e o planejamento de atendimento é o enfrentamento do medo. Algumas pessoas conseguem enfrentar o medo sem o auxílio da medicação e outras pessoas precisam da medicação para dar o início ao tratamento e ao enfrentamento do medo. E depois, conforme elas se sentem mais capazes, a tendência é diminuir a medicação, e aí eu falo, olha aí, tá vendo? Você consegue, você é capaz de enfrentar o seu medo sem medicação, até que ela consegue realmente superar o medo que ela tem. A terapia de exposição também é uma ferramenta muito útil. Ela consiste em confrontar gradativamente os medos, começando por situações menos assustadoras e evoluindo para aquelas que geram mais ansiedade. Com o avanço da tecnologia, até os óculos de realidade virtual e os jogos de simulação têm sido usados, permitindo que a pessoa pratique a sua exposição social em um ambiente controlado e seguro. Muito legal isso, né? Outro dado interessante vem dos estudos culturais. No Reino Unido, pesquisas mostram que os britânicos temem tanto a exposição social que essa ansiedade supera até o medo da morte. Isso explica porque que muitas vezes eles são vistos como reservados, que evitam interações sociais mais expansivas. A gente fala que eles são, frios, que eles não gostam de dar informação quando a gente pede na rua. Então, na verdade, é uma questão de proteção emocional para muitos dos britânicos. Bom, se você luta contra a ansiedade social, se lembre de que existe uma saída e que enfrentar o medo é o único caminho para enfraquecê-lo. Evitar todas as situações de exposição social apenas aumenta esse pavor e vai restringir cada vez mais a sua vida. Por isso, busque ajuda profissional, invista em autoconhecimento e acredite que mesmo que esse processo exija tempo, é possível transformar o medo e conquistar uma vida social mais plena e satisfatória. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!